E aí, tudo bem? Aqui é o Luiz Rafael e seja bem-vindo ao curso de japonês para iniciantes. Essa é a aula de número 1 e hoje começa oficialmente a sua jornada de aprendizado de japonês. Eu não sei se você está aqui porque você gosta da cultura pop japonesa, você gosta dos animes, mangás, músicas japonesas, doramas, filmes, mas se esse é seu caso, eu quero dizer que é plenamente possível você aprender japonês para poder consumir todo esse tipo de conteúdo vindo do Japão diretamente em japonês, sem depender de legendas, sem depender de tradução. Ou então pode ser que você goste de algo mais tradicional, você goste de artes marciais, você gosta de filosofias e religiões orientais. Se esse é o seu caso, é plenamente possível você aprender japonês para você adquirir conhecimento direto na fonte. Ou então você deseja um dia morar no Japão, trabalhar no Japão, estudar no Japão. Tudo isso também é possível, só que para isso se realizar, o aprendizado de japonês é uma peça fundamental. Ou então, talvez você não queira morar no Japão, mas você quer um dia conhecer o país. Você gosta, te encanta tudo que vem do Japão. E se esse é o seu caso, quero te dizer que se você aprender japonês, quando esse dia chegar, igual aconteceu comigo, você vai aproveitar muito mais. Porque você vai conseguir aproveitar a cultura japonesa na sua mais pura essência. Você vai poder entrar em contato com as pessoas diretamente. Você vai poder ler tudo que está escrito, você vai poder entender as coisas e vai aproveitar o país muito mais. O fato é que se existe alguma coisa no Japão que te atrai, eu te convido a participar com muita dedicação a esse curso de japonês para iniciantes. Porque aqui portas vão se abrir para você e você vai entender mais como que funciona a língua japonesa e o processo de aprendizado. Eu posso garantir para você que aprender japonês vale muito a pena e isso transforma a sua vida. Isso abre portas para que sonhos que você tem, às vezes são sonhos que você tem desde a sua infância, se tornem realidades, igual aconteceu comigo e eu vou falar mais com você mais à frente. Isso que eu tô te falando, eu já vi acontecer com outras pessoas. Dá uma olhada. すみませんが、私ちょっと病気になったんで、声がひどくなっちゃいましたけど、それでもビデオやってみます。はい、じゃあ最初から。おはようございます。こんにちは、こんばんは。パメラと申します。日本語を勉強してるのは2年間ぐらい経っています。で、日本語を習いたい人にメッセージと自分についてちょっと話していきたいと思います。まあ、私が日本語を勉強してるきっかけは、すごい話じゃなくて、ただ外国語を覚える必要があって、で、適当に日本語にしたんですけど、1年間勉強した後、日本語での映画を見たら、全然わからなくて、すっごくがっかりしたんです。で、その時、日本語は挑戦みたいなもんになって、で、もっと真剣に勉強するようにしたんです。でもそうしてから勉強すればするほど好きになって、で、習いたくてしょうがないという状態になったんです。で、日本語オンラインプログラムに入ってから、あっという間に日本語で話せるようになったんです。もちろんまだまだですけど、世界中の人と仲良くなれて、特に日本人と仲良くなれて、全部ルイス先生と水井先生と、もちろんスタッフの皆さんのおかげです。でも私が言いたいのは、日本語を学ぶのに、すっごい理由なんていらないんです。アニメが好きだからでもいいし、J-POP の好きな歌手と一緒に歌いたいけど、歌詞が全然理解できないだからでもいい。言語を学ぶのに、学びたいと決めればだけでいいんです。でももちろん時々がっかりするよ。例えば、あなたが日本語が勉強してるって友達にバレてて、で、その友達はものすごく難しい漢字を読んでもらうと頼まれて、で、あなたが読めなかったら、日本語を勉強してたと思ってたけど、なんで読めないの？できないの？というようなことが絶対起こるけど、その時は、その悪いコメントを置いといて、日本語の勉強を集中したら、少しずつ上手になるの。だから諦めないで、日本語を勉強しましょうね。はい。バイバイ。Eu tenho vários alunos de japonês em que isso aconteceu e você vai conhecer mais alguns deles no decorrer desse curso de japonês para iniciantes.
E durante essas aulas, você vai de fato começar a aprender japonês. Você vai aprender palavras, frases, diálogos. Você vai sair daqui repetindo e falando coisas em japonês. Essa série vai ser realmente muito enriquecedora em conhecimento para você. É literalmente um curso formado por 6 módulos, 6 aulas completas de japonês. E essa é a número 1. Elas vão ser divulgadas durante essa semana, na segunda, quarta e sexta-feira. E começando na segunda-feira, do dia 30 de março, elas vão ficar online até o dia 5 de abril, domingo, às 23h59. Ou seja, você tem exatamente 7 dias para aproveitar essas aulas. E eu quero te convidar a acompanhar elas com bastante dedicação. Você não precisa nem ver uma por dia, mas se todo dia você sentar um pouco para assistir essas aulas, vai valer a pena para você. E se dedicar ao aprendizado da língua japonesa é o que eu venho fazendo em boa parte da minha vida. Eu acredito que eu sou parecido com você. Eu não sou descendente de japoneses, eu não cresci numa família japonesa e eu nunca tive uma oportunidade de talvez morar no Japão para aprender o idioma. No Brasil a gente tem muita gente que sabe japonês, mas todos eles tiveram algumas condições favoráveis para que isso se torne possível. Não aconteceu comigo. Eu comecei a me interessar pelo Japão, pelos animes e mangás. Eu sou da geração lá dos Cavaleiros do Zodíaco e acompanhei todos os animes que passaram na manchete, depois veio a internet, comecei a acompanhar pela internet e boa parte da minha vida era relacionada a coisas vindas do Japão. E eu queria transformar esse hobby, transformar essa paixão em uma coisa útil para minha vida, que pudesse fazer diferença na minha vida profissional e ao mesmo tempo tinha muita vontade de conhecer o Japão. Tinha muita vontade de me envolver diretamente com o Japão e não ficar apenas curtindo o Japão por uma tela de computador ou hoje em dia pelo celular, mas na época não tinha celular desse jeito. E aí eu comecei a estudar japonês. Eu vi que se eu aprendesse japonês, as chances de um dia eu ir para o Japão, as chances de eu trabalhar envolvido com o Japão, as chances de eu consumir na mais pura essência as coisas que vêm do Japão seriam muito maiores. E aí eu comecei a estudar japonês. Inicialmente pela internet, talvez igual você está fazendo agora. Só que na época as coisas não eram como hoje. Na época parecia que todo o conteúdo era embaralhado. Você procurava uma coisa, você não conseguia entender aquilo que está ensinando porque parecia que era feito para alguém que já tinha um conhecimento prévio. E quando você encontra algo que funciona, que faz sentido, a hora que você vai para o outro conteúdo parece que falta informação também. Enfim, eu não consegui aprender pela internet naquela época e eu acabei ingressando num curso de japonês. Eu acabei convencendo meus pais a investirem em mim no aprendizado de japonês com a garantia que isso ia fazer diferença na minha vida, com o compromisso de que eu ia me dedicar nisso, tanto quanto eu me dedicava à escola ou quanto me dedicava a outras coisas, e isso daria frutos. Então comecei a estudar japonês num curso de japonês, mas também não foi tão simples assim aprender. Acontece que na época, e hoje eu acredito que seja parecido também, a grande maioria dos cursos de japonês, primeiro que não tem em todas as cidades, mas na minha cidade, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, tinha. Parecia que tudo era feito para aquelas comunidades de descendentes de japoneses que existem, né? E ali era feito para aquelas pessoas que já falavam japonês com a própria família e elas estavam ali para aprender mais a ler e a escrever, mas elas já tinham um conhecimento prévio. Além de que não existia também muito apoio para esse pessoal como eu e provavelmente como você, que se interessa pela língua japonesa, mas por causa dessas coisas mais modernas e mais pops, por assim dizer. Então eu não me dava muito bem ali, tanto socialmente, quanto por uma questão de que eu aprendia tudo que ensinava, mas eu não conseguia falar em japonês. Até que eu conheci uma pessoa pela internet, que virou um grande amigo meu, que me apresentou uma perspectiva diferente de aprendizado. Principalmente porque ele era uma pessoa semelhante a mim na época, uma pessoa que começou a estudar japonês do zero, que gostava das coisas vindas do Japão e também tinha dificuldade de aprender pelos métodos mais tradicionais. E com o que ele me apresentou, eu mudei a minha forma de estudar, saí dos cursos presenciais e continuei estudando japonês por conta própria, descobrindo métodos diferentes. E é esses métodos que eu apresento hoje, tanto no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, em todo o conteúdo que a gente apresenta. Eu praticamente viciei em estudar japonês, eu vi que era possível aprender. Seguindo estudando, eu consegui finalmente um dia ir para o Japão e aquele sonho que eu tinha se realizou. Hoje eu trabalho totalmente envolvido com o Japão e com a língua japonesa. Eu vou ao Japão todos os anos, tenho amigos no Japão e estou completamente envolvido com o país,
graças ao aprendizado do idioma. Eu acabei fundando uma escola de ensino de japonês online, que é esse projeto que você está acompanhando aqui, o programa Japonês Online. Hoje nós temos uma equipe de monitores e professores, nós temos a oportunidade de levar alunos para o Japão e tudo aquilo que eu aprendi em relação a método de aprendizagem eu consegui compilar e ensinar japonês do meu jeito. Ensinar japonês do jeito que eu acredito que funciona, ensinar japonês para pessoas que não são descendentes de japonês, ou até sejam, mas que não aprenderam com os pais ou com os avós. Pessoas que já estão no início da fase adulta ou já estão na fase adulta e vão aprender o japonês como segundo ou terceiro idioma, sem uma base prévia. E querem falar a língua, querem adquirir um conhecimento prático para consumir conteúdo em japonês e tudo mais. Eu vou falar bastante durante essas aulas sobre essa metodologia de aprendizagem e a gente vai estudar japonês na prática também. Essa é a minha história com a língua japonesa e hoje eu estou aqui apresentando esse curso para você, além de todos os outros conteúdos que depois eu convido você a acompanhar também, como o nosso canal do YouTube, nossa conta do Instagram e os e-mails que eu mando semanalmente. Nós vamos entrar agora na nossa primeira aula e nessa aula eu vou falar de um assunto chamado estruturas. Estruturas é basicamente padrões de frases em japonês. É como as palavras se juntam para transmitir um tipo de ideia, como por exemplo uma afirmação, uma pergunta, uma negação, a descrição de um fato que está acontecendo, o desejo de realizar alguma coisa. E nós vamos para essa aula, você vai sair daqui tendo aprendido coisas sobre a pronúncia do japonês, palavras em japonês, frases em japonês. E na aula de número 2, que já está disponível também, mas eu te convido a assistir só depois de terminar essa daqui, nós vamos estudar nosso primeiro diálogo em japonês. Então, vamos para o meu computador para a gente estudar junto a nossa primeira aula. Então, a nossa aula prática de japonês. Eu vou começar ensinando para você algumas estruturas do idioma. Estruturas são padrões de frases, são formas da gente unir palavras para a gente transmitir determinada ideia através de uma frase. Então vamos chamar de estrutura essas formas de formar frases em japonês. E existem estruturas para fazer afirmações, para fazer negações, para falar que uma ação aconteceu, para atribuir uma característica para alguma coisa. E boa parte do seu processo de aprendizagem de japonês consiste em você aumentar o seu repertório de estruturas que você entende e, consequentemente, consegue usar. No processo de aprender estruturas, você aprende também palavras, porque você precisa de palavras para aplicar as estruturas. E nisso a gente já tem dois elementos super importantes no nosso aprendizado: as estruturas e o vocabulário. As duas coisas, obviamente, caminham juntos. Nessa aula, eu não vou falar sobre a escrita japonesa. A gente vai falar sobre ela ainda nesse curso de japonês para iniciantes, mas aqui, para ensinar essas primeiras estruturas para você, eu vou usar o nosso próprio alfabeto. Por que isso? Para a gente aprender uma coisa de cada vez. Nas próximas aulas, principalmente na aula 3 e na aula 4, nós vamos entrar mais a fundo na escrita japonesa. Então fica tranquilo que a gente não está ignorando ela, a gente só está com o objetivo aqui de você aprender as suas primeiras estruturas, as suas primeiras palavras e sair dessa aula com um conhecimento prático. Outro ponto é que na próxima aula, na aula de número 2, que já está disponível, ela é disponível junto com essa daqui, a gente vai ver estruturas sendo usadas na prática, em um diálogo em japonês. E para isso ser possível, para você conseguir entender, é importante você prestar bastante atenção nessa aula que vem agora. Então eu vou começar ensinando para você uma estrutura para simplesmente fazer afirmações, simplesmente dizer que é alguma coisa. Por exemplo, é noite, é o mundo, é a mesa, sou eu, é você, é o papai, é a avó, é a irmã e assim por diante, ok? Afirmações simples. A primeira frase que eu tenho aqui significa é noite ou é de noite. Estou fazendo uma afirmação, né? Por exemplo, quero dizer que agora é de noite. Em japonês, fica da seguinte forma: yoru desu, yoru desu. Vamos explicar o que está acontecendo aqui. Primeira palavra que eu vou te ensinar então em japonês é essa daqui. Yoru significa noite. A pronúncia dela é da seguinte forma: yoru, yoru, yoru. Esse du, ele não é lido ru, né? O som dele não é u, é sim u. É uma nuance de pronúncia, né? Que você vai pegando isso à medida que vai aparecendo os exemplos
E também quando você começar a estudar a escrita japonesa, isso vai ajudar muito a você pegar esse som. Então, yoru. E depois nós temos o que caracteriza a nossa estrutura, que é pronunciado como des. Eu já vou falar sobre pronúncia, mas é ele que traz, ele que coloca o sentido de ser. Eu falo assim porque gramaticalmente ele não é um verbo, apesar de em português ser um verbo, né? Ele chama cópula, tecnicamente falando, mas isso não vem ao caso. O fato é que a partir do momento que eu coloco essa palavra após a outra palavra, acaba dando a ideia de que é essa palavra aqui. Então, é noite, ok? A pronúncia dele, quando a gente tem esse SU no final de uma palavra, a pronúncia vai ser um S, vai ser mais próximo disso. Então, aqui a gente fala des. Então, quando eu falo yoru des, eu estou falando é de noite, é noite. Se antes eu tinha uma palavra sozinha aqui, a partir do momento que eu coloquei ele, deu essa ideia de ser. E esse é o princípio básico dessa estrutura. Essa é a primeira estrutura que qualquer estudante de japonês tem que aprender. Até porque outras estruturas são derivados disso daqui, né? Muitas outras estruturas partem a partir daqui. Vamos para mais algumas frases usando essa mesma estrutura. Agora eu tenho aqui, ó, sekai desu. Sekai desu é o mundo. Essa palavra aqui, sekai, significa mundo, né? O planeta Terra. E depois, novamente, nós temos o des, dando o sentido de ser. Então, sekai desu é o mundo. Talvez você já até tenha escutado essa palavra em músicas japonesas. Mais uma aqui, ó. Shigoto desu. Shigoto desu. Essa palavra aqui, ó, shigoto, significa trabalho, tá? A pronúncia dela, você tenta manter meio que na mesma tonalidade, ó. Shigoto, shigoto. Cuidado para não falar shigoto, né? Como se estivesse falando em português. Shigoto. E pronúncia, essa questão, você vai aprendendo à medida que eu vou te ensinando algumas coisas. E quando você começar a escutar coisas em japonês, escutar textos com áudio principalmente, você vai conseguir pegar esse ritmo da língua, né? Então, no final, temos o des. Então, estamos afirmando, é trabalho. Isso poderia ser falado, por exemplo, qual o motivo da sua viagem? Ah, shigoto desu, é trabalho, ok? Mais um exemplo aqui. Watashi desu. Watashi desu significa sou eu. Essa palavra aqui, watashi, significa eu. Então, quando eu falo watashi desu, significa sou eu. Algumas pessoas já devem ter ouvido outras palavras que significam eu. Sim, existe mais de uma palavra no japonês que significa eu e tem diferenças de formalidade ou dela ser uma palavra mais masculina ou feminina. Essa daqui é bem genérica, ela é formal, você pode usar em qualquer ambiente que não vai parecer falta de educação e ela é usada por ambos os sexos, tanto faz. Ela não é nem uma palavra masculina nem feminina, ela é neutra. Então, é uma boa palavra que significa eu para a gente começar a aprender, porque você pode usar em qualquer ambiente tranquilamente, ok? Principalmente você sendo um iniciante no estudo de japonês. Agora vamos trazer o nome de uma pessoa. Eu quero falar que é o senhor Abe, né? Abe é um sobrenome relativamente comum no Japão. Então a frase fica Abe-san desu. Abe-san desu. Nós temos primeiro o nome dele. Eu não coloquei em letra maiúscula porque na prática isso estaria escrito com o alfabeto japonês, né? Com o sistema de escrita do japonês. E nele não teria essa diferenciação de maiúsculo ou minúsculo. Então aqui tanto faz porque é uma transcrição, né? Então eu coloquei de propósito justamente para poder falar isso para você. Depois eu coloquei um tracinho separando, mas nós temos esse san, que isso aqui é um sufixo, né? Sufixo é uma palavrinha que vem depois de uma palavra, ou um termo, né? Uma palavra que significa senhor ou senhora. É uma palavra de tratamento, uma palavra de respeito. E no japonês não tem diferença entre senhor ou senhora, é a mesma palavra, tá? E, claro, ele é falado junto aqui, né? Abe-san. Ele é grudado, eu coloquei esse tracinho só para separar, poderia colocar um espaço também, só para não parecer que é a mesma palavra, ok? E aí temos um detalhe aqui, que a não ser que alguém te fale, ou a não ser com o contexto, né?
Só lendo isso aqui não daria para saber se eu estou falando de um senhor ou de uma senhora. No japonês não existe masculino e feminino nas palavras. Você não muda o artigo, nem tem artigo no japonês. Então é só o contexto mesmo para você saber. Aqui, como fui eu que escrevi, eu decidi que eu quero que seja um senhor. Mas na prática não teria como saber, a não ser que você estivesse vendo a pessoa, a não ser que você soubesse de quem está falando e tudo mais. E nossa última frase com essa estrutura, e algumas dessas palavras eu estou trazendo porque elas vão ser úteis no nosso texto, no nosso diálogo que a gente vai estudar depois. Então essa aqui, ó, estou falando que é a biblioteca. Então ele diz toshoshitsu desu. Toshoshitsu desu. É uma palavra um pouco maior, a gente pode trazer algumas nuances, ó. Toshoshitsu. Separei ela aqui para ficar mais fácil para você. Então, esse SH no japonês, na romanização do japonês, ele tem um som meio que de X, né? Então aqui a gente lê sho e aqui a gente lê shi. E no japonês tem esse som aqui também, ó, tsu, tsu, ok? Cuidado para não falar chisu, tá? Tsu, ele é rapidinho, ó, tsu. Então, toshoshitsu, toshoshitsu significa biblioteca, ok? E uma vez aprendido essa estrutura, a gente pode incrementar ela um pouco e além de falar que, por exemplo, é a biblioteca, eu posso falar tipo, aqui é a biblioteca. Eu posso estar falando sobre alguma coisa. E esse é o tema da estrutura que vem agora, falando sobre algo. Você vai ver que essas frases vão seguir meio que o mesmo padrão, só que com algumas coisas a mais. Vamos para a primeira frase, vou explicar o que está acontecendo. E aí você vai aprender essa estrutura. Fica assim, ó. Ima wa yoru desu. Ima wa yoru desu. Na tradução eu coloquei agora é noite. A primeira frase que a gente aprendeu aqui foi yoru desu. Significa é noite. Presta atenção na diferença, né? Yoru desu é noite. Ima wa yoru desu. Agora é noite. E eu vou te falar que a palavra ima significa agora, ok? E aí ficou esse wa. Isso daqui é uma partícula. Partícula no japonês são palavrinhas que, quando você aprender a escrita japonesa, você vai ver que é formada normalmente por uma letra só. Então existe uma letra no japonês que o som é wa. Então eu vou trazer aqui, ó, partícula wa. Ela indica sobre o que estou falando, tá? Indica o assunto principal da frase. Então, quando um japonês escuta essa frase aqui, ó, ima wa, quando ele escuta isso, o cérebro dele já fala, ele vai falar alguma coisa sobre a palavra ima, que significa agora. Então, o que vem depois é uma informação sobre agora. E aí ele faz a afirmação. Ima wa yoru desu. Então, sobre agora, falando sobre agora, é noite, tá? E em português, a gente fala isso da seguinte forma, agora é noite. Por isso que essa estrutura, né, com a partícula wa, ela dá essa ideia de falando sobre algo. Vamos ver um outro exemplo aqui. Koko wa toshokan desu. Aqui é a biblioteca. Talvez, se você pegou a palavra antes, deve ter bugado um pouquinho. Vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo. A gente aprendeu a palavra toshoshitsu como biblioteca. Existe meio que um sinônimo para essa palavra, que é toshokan, que significa biblioteca também. Qual que é a diferença? Toshoshitsu, normalmente, é tipo a biblioteca que tem dentro de uma escola, dentro de um estabelecimento. Tem a portinha que você entra e lá tem a biblioteca. Toshokan é a biblioteca propriamente dita, no sentido de você tem uma construção só para ela, você tem uma instituição que é a biblioteca. Como, por exemplo, a biblioteca pública da cidade, é uma toshokan. A biblioteca da escola, toshoshitsu, tá? Só nuance aqui, existe sinônimos, né, com pequenas diferenças, assim como existe no português também, ok? Então, se a gente usar o que a gente aprendeu até agora e falar apenas toshokan desu, eu estou falando é uma biblioteca. Estou fazendo uma afirmação, é biblioteca, com a primeira estrutura que a gente aprendeu.
E agora a gente tem aqui a partícula wa, e você já aprendeu que essa partícula indica sobre o que eu estou falando ou o assunto principal da frase, né? E nós temos aqui a palavra koko, que significa aqui, né? Tipo aqui. Então quando eu falo koko wa, o japonês vai pensar, vai falar sobre aqui. Então tudo que vai ser falado depois é alguma informação sobre aqui. Então, koko wa toshokan desu. Aqui, falando sobre aqui, é a biblioteca, né? Koko wa toshokan desu. Você pode até repetir comigo a hora que eu estou falando as frases, né? Ó, koko wa toshokan desu. Koko wa toshokan desu, né? O ritmo da fala é mais ou menos assim mesmo. A partícula grudada com a palavra que vem antes. Então eu não falo assim, koko wa toshokan desu. Koko wa toshokan desu. Ok? Mas o mais importante aqui eu acredito que você já entendeu a estrutura da afirmação e tem a estrutura da partícula wa, que indica sobre o que eu estou falando, indica o assunto principal. Vamos para mais uma frase, onde eu vou aumentar um pouquinho e vou ensinar mais uma coisa para você. A frase fica assim: Doyobi to nichiyoubi wa shumatsu desu. Mais uma vez, Doyobi to nichiyoubi wa shumatsu desu. Sábado e domingo são finais de semana. Eu vou começar te ensinando essa palavra aqui, ó. Shumatsu significa final de semana. Fica assim, ó. Shumatsu. Ele tem esse prolongamento do u aqui. Então fica shumatsu, ok? E com o que a gente já aprendeu até agora, se eu falar shumatsu desu, você já vai entender que significa é o final de semana. Ou é final de semana, né? Uma afirmação. Estou falando que é isso daqui. Beleza? Ficou claro? E aí, a gente tem aqui a partícula wa, que você já aprendeu, o assunto principal. Então, o assunto principal é o que está antes dela aqui, ó. Né? Doyobi to nichiyoubi wa shumatsu desu. Vamos analisar isso aqui que veio antes. A palavra doyobi significa sábado, tá? É um dia da semana. E a palavra nichiyoubi significa domingo, ok? E aqui nós temos uma outra partícula do japonês, que é a partícula to. Ela tem um sentido de adição, como se fosse um e do português. Então, quando eu falo doyobi to nichiyoubi, eu estou falando sábado e domingo, ok? A partícula to, nesse caso, faz meio que o mesmo papel do e do português. E assim eu consigo agrupar duas coisas. Então, eu estou falando que é fim de semana. A partícula wa indica sobre o que eu estou falando. E sobre o que eu estou falando? Sobre duas coisas que estão ligadas com a partícula to. Doyobi to nichiyoubi, sábado e domingo. E assim fica. Sábado e domingo são finais de semana. Doyobi to nichiyoubi wa shumatsu desu. Ok? Eu estou trazendo essas frases de forma contextualizada, porque esse conhecimento vai ser útil para você. Você vai ver algumas palavras que você já aprendeu com essa aula nos diálogos que a gente estudar. Ok? Temos mais duas frases com essa estrutura e uma delas vai ter uma coisa nova. Vamos lá, essa daqui, ó. Watashi wa Brazil-jin desu. Mais uma vez, mais devagar. Watashi wa Brazil-jin desu. Eu sou brasileiro. Eu vou te falar que Brazil-jin significa brasileiro, uma pessoa brasileira. Essa palavra é derivada do seguinte: Brasil significa Brasil, é o nome do país. Ó, Brasil. No japonês, quando a gente tem esse J assim, isso é uma romanização de uma letra no japonês que tem o som de Ji. Tá? Então você vai falar Brasil. Cuidado para, por ver o J aqui, não falar Burajiro, tá? Isso não existe no japonês. No japonês a gente tem uma letra que tem o som de Ji. Você vai aprender isso nas próximas aulas, que ela é romanizada como JI, ok? Então, Brasil significa Brasil. E quando a gente fala Brazil-jin, significa brasileiro.
Temos aqui a partícula wa, que indica sobre o que a gente está falando, e temos watashi, que a gente já viu, que significa eu. Então, quando eu falo watashi wa Braziljin desu, eu sou brasileiro, falando sobre eu, falando sobre watashi, é brasileiro, Braziljin desu. Ok? Vamos para a última frase, com essa estrutura, onde a gente vai colocar mais um elemento. Anata wa Nihonjin desu ka? Anata wa Nihonjin desu ka? Você é japonês? Né? Bom, eu vou te ensinar essa palavra aqui. Nihonjin significa um japonês, uma pessoa japonesa. Só vale para pessoa, tá? Não funciona falar, por exemplo, uma comida japonesa. Aí vai ter outra palavra, mais para frente você aprende. Nihonjin significa uma pessoa japonesa. E ela segue meio que a mesma lógica do brasileiro. Nihon significa Japão. Então, Nihon, Nihonjin é a pessoa japonesa. Ok? Se eu quero simplesmente falar que é japonês, é uma pessoa japonesa, eu falo Braziljin desu. Opa, aí eu tô falando brasileiro. Estaria certo. Tô falando é brasileiro. Japonês é Nihonjin desu. É japonês. Ok? E aí, aqui nós temos a palavra anata, que significa você. Novamente, é uma palavra relativamente formal, tá? Usada por ambos os sexos. Então, quando eu falo anata wa Nihonjin desu, eu estou afirmando, você é japonês. Só que você vai notar aqui na nossa frase que tem esse ka no final. E eu falei, anata wa Nihonjin desu ka? Esse ka no final do desu transforma ele numa pergunta. Então, seguindo esses dois exemplos aqui, ó, Braziljin desu, Nihonjin desu. Se eu falar Braziljin desu ka? Eu estou perguntando, é brasileiro? Ele virou uma pergunta. Mesma coisa aqui, Nihonjin desu. Se eu falar Nihonjin desu ka? Eu estou perguntando, é japonês? Ele virou uma pergunta, né? E aí eu coloquei o anata, que significa você, com a partícula wa para indicar sobre o que eu estou falando. Por isso que vem a ideia de você é japonês? Ok? Então até agora a gente aprendeu a estrutura das afirmações, aprendemos a partícula wa para falar sobre o que nós estamos falando e aprendemos a partícula to para colocar duas palavras juntas ali e aprendemos agora a transformar tudo isso numa pergunta, se a gente quiser, ok? E agora a gente vai para mais uma estrutura, que também é mais uma partícula, para a gente deixar um pouco mais detalhadas essas coisas sobre quais a gente está falando, que ela determina uma relação de posse, dizer que uma coisa pertence a outra. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Watashi no shumatsu, meu final de semana. Temos aqui duas palavras que já apareceram em outras frases, né? Novamente, nosso watashi, que significa eu, e shumatsu, que significa final de semana. E a novidade que nós temos aqui é esse no. Isso aqui também é uma partícula. E ela indica que o que vem depois pertence ao que vem antes, tá? O que vem depois da partícula pertence ao que vem antes. Então, essa palavra aqui, ela está sendo atribuída a essa que vem antes. Então, watashi no shumatsu, o fim de semana que pertence a eu. Que em português a gente usa a palavra meu para isso, né? Mas é o final, seria como se eu falasse final de semana de eu, né? E esse de estaria fazendo o papel da partícula no. Para o pessoal que é mais ligado em gramática do português, tá? Se você não é, tá tudo bem. Eu busco usar a menor quantidade de termos técnicos aqui possível, mas para quem é mais ligado em gramática, não é uma preposição, tá? Você não pode comparar as partículas com as preposições do português. Partícula do japonês é algo que não existe no português e preposições do português é algo que não existe no japonês, mesmo que em alguns casos possa parecer que é, ok? Mas só fazendo esse parênteses para o pessoal que é mais ligado
nessa parte. Mas a gente vai ser bem prático aqui, a gente não vai usar esses termos técnicos. Eu preciso, obviamente, falar do termo partícula, né? Mas é para você entender o que está acontecendo aqui na frase. Então, quando eu falo watashi no shumatsu, eu estou falando fim de semana de eu, que pertence a eu. Inclusive, eu poderia misturar isso com outras estruturas que a gente aprendeu, né? Por exemplo, watashi no shumatsu desu. Eu estou falando agora, é o meu final de semana. Ok? Vamos para mais um exemplo com a partícula no. Toshoshitsu no purinta. Mais uma vez, toshoshitsu no purinta. Eu estou falando aqui que toshoshitsu significa biblioteca, mais uma palavra que já apareceu, e uma palavra que nós temos nova é essa aqui, ó, purinta. Significa impressora. E pode ver, se você sabe um pouquinho de inglês, tem semelhança com a palavra em inglês, né? Então, purinta. Tem um prolongamento nesse A aqui, ó. Purinta. Então, quando eu falo toshoshitsu no purinta, eu estou falando a impressora da biblioteca. E a partícula no aqui é que dá essa ideia de posse, que a impressora pertence à biblioteca. Ok? Mais um exemplo aqui. Kaigi no shurui. Mais uma vez. Kaigi no shurui. Temos duas palavras novas aqui, né? A primeira é essa aqui, ó. Kaigi. Significa reunião. Detalhe de pronúncia, tá? K, I. E quando você tem esse GI, não fale GI, tá? E sim GI. Por que que isso acontece? Quando você estudar a escrita japonesa, e a gente vai fazer isso junto ainda nesse curso, você vai ver que existe uma letra em japonês que tem o som de GI. E essa letra normalmente é romanizada como GI, mesmo que em português a gente chame isso de Gi, né? Por exemplo, o nome Gisele, você tem GI, fala Gi. Mas em japonês existe uma letra, tá, que tem o som de Gi. E quando a gente está escrevendo essa letra no nosso alfabeto, a gente escreve com GI por convenções e padrões internacionais aí de romanização. Então, quando você vê isso aqui, ó, você não vai falar kaiji, você vai falar kaigi, ok? Kaigi. Isso vale para todos os casos que você tiver um G. Se você tiver assim, ó, também você vai falar ge e não G. Beleza? Então temos aqui a palavra para reunião, kaigi. E depois temos aqui shurui, que significa documento, né? Documentos em geral, contratos, especificações, processos, coisas de escritório, né? Shurui. Então, de pronúncia, ó, shurui, shurui, ok? Lembra daquele U, que não é um U, e sim U? Então, shurui significa documento. E aí nós temos aqui a partícula no, novamente, dando a ideia que os documentos pertencem à reunião. Documentos da reunião. Kaigi no shurui, ok? E como último exemplo, temos aqui uchi no kagi, chave da minha casa. Uchi no kagi. Essa palavra aqui, ó, uchi, significa minha casa. Ela é tipo home do inglês, que é o seu lar, tá? Existe uma outra palavra em japonês, ie, que significa casa também, mas ela é a casa propriamente dita, é tipo house do inglês, se você souber essa diferença. Então, uchi é o meu lar, né? A minha própria casa. Já ie é qualquer tipo de casa, seja minha, seja outra, tá? E a palavra kagi significa chave, tá? Kagi. Ela é pronunciada assim, ó, kagi. Então, quando eu falo uchi no kagi, eu estou falando a chave da minha casa. A palavra kagi está sendo atribuída, ela pertence à palavra uchi, que significa o lar, a minha casa. Ok? Então, com o conteúdo passado nessa aula, a gente chega à conclusão que existem dois elementos fundamentais para aprender japonês. Estrutura, né? Ó, estrutura e vocabulário. Eu ensinei para você várias estruturas aqui. Oficialmente eu ensinei 3, só que aí dentro delas eu derivei algumas coisas, como a pergunta, a partícula to, né?
e tudo mais. Então, você aprendeu algumas estruturas aqui, você aprendeu alguns padrões. A gente poderia chamar isso de gramática também, só que eu prefiro usar o termo estrutura porque é menos complexo do que gramática, né? A gente está usando termos como sujeito, objeto, frase subordinada e tudo mais. Não, é estrutura, é padrão, é como as palavras estão juntas para transmitir uma ideia. E vocabulário, né? Para ensinar as estruturas eu preciso de palavras e aí você acabou aprendendo suas primeiras palavras em japonês. Olha que legal. Se você entrou nessa aula começando do zero, sem saber nada, olha quanta coisa você aprendeu. Você aprendeu suas primeiras palavras, suas primeiras estruturas. Aprender japonês e atingir um nível avançado é basicamente isso, parte, né? É você aprender um grande número de estruturas e, em paralelo, um grande número de vocabulário. Com isso, você vai entender e conseguir usar a língua japonesa, né? Se alguém chegar para você e falar uchi no kagi, você vai entender agora que ele está falando a chave da minha casa. Inclusive, a gente poderia montar frases em cima disso, né? Usando estruturas que a gente sabe. Então, uchi no kagi desu é a chave da minha casa, né? E à medida que você vai conhecendo outras palavras, você vai ligando as coisas e transmitindo as suas ideias. E aí, à medida que a gente tem aí um repertório de estruturas, a gente consegue colocar isso, por exemplo, num diálogo em japonês, né? A gente consegue conectar frases uma com as outras e se comunicar, que é o objetivo da língua. Claro que o aprendizado de japonês vai ter um outro elemento também, que é a escrita japonesa. A gente vai falar sobre isso em outras aulas, mas aqui eu acredito que a gente já deu o primeiro passo, né? Boa parte do aprendizado de japonês vai ser isso, você aprender estruturas e aprender palavras dentro dessas estruturas. Quanto mais você aprende, mais você consegue usar a língua e mais a gente consegue usar outros tipos de materiais para aprender ainda mais, como, por exemplo, diálogos com áudio, que é o tema da próxima aula. Esse foi o nosso primeiro conteúdo. Isso é só a primeira aula. Nós temos 6 aulas nesse formato e tudo está só começando. Nós vamos ter 6 aulas, como eu já falei para você. São liberadas 2 na segunda, 2 na quarta, 2 na sexta e tudo sai do ar no domingo à noite. O fato é que o programa Japonês Online é uma escola de ensino de língua japonesa pela internet. E a gente faz eventos como esse com o objetivo de divulgar a língua japonesa e levar ela para mais pessoas. Nós temos também um curso completo de japonês. Nós temos também uma plataforma de aprendizagem onde você tem contato com monitores, com professores, uma comunidade de alunos, tanto dentro da própria plataforma quanto no Telegram. E nós abrimos a matrícula. E nós vamos abrir as matrículas para uma nova turma no dia 6 de abril. Esse curso para iniciantes é uma espécie de introdução. E claro, você vai aprender muita coisa nessa introdução. E aí, quem tiver interesse em ir em frente, quem tiver interesse em dar o próximo passo, vai poder fazer a sua matrícula. Todas as informações sobre qual que é a duração, como funciona a plataforma, que tipo de atendimento eu tenho, quais recursos nós temos, qual que é o investimento para participar, tudo isso eu vou apresentar durante essas 6 aulas do curso para iniciante, mas principalmente na aula de número 5, que vai ao ar na sexta-feira. É muito importante você acompanhar as aulas da sexta-feira, porque eu vou explicar como que funciona e também uma novidade para que você aproveite essa oportunidade. Por enquanto, eu te convido agora a seguir em frente e ir para a aula de número 2, que já está aqui disponível. Está exatamente embaixo, aqui nessa mesma página. E vamos continuar o nosso aprendizado.